tá? Levanta a mão, ou se não quiser falar, me envia no chat a pergunta só para eu ver, sabe? Mas não deixem de perguntar. Essa parte eu acho que era tranquila, só que se vocês talvez tivessem ficado com dúvida da semana passada, provavelmente a dúvida ia continuar com essa matéria agora, porque uma coisa vem puxando a outra, né? Vocês viram que a gente falou dos elementos, depois das substâncias, depois das misturas, né? E aí a gente está falando agora de como separar essas misturas. Então, uma coisinha veio puxando a outra. Então, vou começar. Quem tiver dúvida, é só falar, tá bom? Quando eu compartilho a tela, fica... Enfim, mas vai dar certo. Vou compartilhar aqui para vocês. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver? Sim? Beleza. Ainda não. Ainda não? Ah, agora sim, agora sim. Foi? Beleza. Esperar abrir aqui. Então, tá aí, ó. Separação de misturas, certo? Daquelas misturas que a gente havia visto na semana passada. Quais são os tipos de mistura que a gente pode ter? É uma pergunta para vocês. Homogêneas E e heterogêneas. Homogênea e heterogênea. Perfeito, gente, é isso mesmo. Ouvi todo mundo que falou aí. Cada um fala num tempo. Chega aqui numa hora, mas beleza, consegui ouvir todo mundo. São esses dois tipos de mistura, então. As misturas homogêneas são aquelas que se misturam de uma forma que a gente não consegue definir mais o que é o que, qual substância é qual, certo? Homo vem de igual, lembra? Então fica tudo a mesma coisa. E as misturas heterogêneas são aquelas que são diferentes, né? Que eu consigo perceber aonde tem um ingrediente, onde tem uma substância, onde tem outra. Às vezes elas estão bem juntinhas, né? Talvez não fiquem tão fácil visivelmente, mas a gente sabe que é uma mistura. Alguém tá me chamando? Mas eu não tô conseguindo ver. É no chat? Vamos ver aqui, peraí. Alt H. Se alguém estiver me chamando, eu já tô indo aí, tá? Pera só um pouquinho. Beleza. O primeiro processo de separação, então, que a gente viu, tá no livro, né? As primeiras, né, são para separar misturas homogêneas. São aquelas que a gente são mais difíceis, né, de eu separar visivelmente. Aí tem um nome que é um pouquinho, talvez, novo para vocês, mas vocês vão entender que o processo é bem fácil, que é a destilação simples e a destilação fracionada, tá? O que é destilar, então? Imagina que tá vendo parece essa parte de... Todo mundo tá vendo minha seta? Sim, vocês estão vendo? Beleza. Então, imagina que isso aqui, então, ele chama balão de destilação. Isso aqui embaixo, ó, chama bico de Bunsen. E ele vai esquentar o vidro. E aí, o que é mesmo que sejam dois líquidos que estejam misturados, cada um tem a sua temperatura para começar a evaporar. Então, um vai evaporar primeiro que o outro. Ah, tá bom, Rian, beleza. Um vai evaporar primeiro que o outro. Então, o que vai acontecer? Aí ele vai começar a evaporar aqui. Quando ele evapora, ele vira gás, não vira? Quando o líquido evapora, virou gás. Aí ele vai vir por aqui, ó. Tá vendo? Fazer esse caminho mesmo. Esse condensador aqui, ele é mais frio, ele é gelado. Então, quando você tem um gás que você esfria a temperatura, o que acontece? Ele vira líquido, não é? Ele vira líquido de novo. Isso aqui é a mesma coisa que acontece com as nuvens, né? Para chover. Então, a água do mar, a água dos rios evapora. Chega lá na atmosfera, condensa, porque a temperatura lá em cima é mais baixa, e aí chove. A mesma coisa, tá vendo? Isso aqui a gente faz em laboratório do jeito que tá aqui, mas na natureza isso já acontece, é o ciclo da água, por exemplo. Tudo bem? Ô, professora. Oi. Teria que fazer Tem como fazer um negócio igual desses em casa, só que sem esse negócio aí que solta fogo? Pode fazer pode fazer com o próprio fogão.
Quando você, né, o fogo do... Mas o problema é você ter todos esses equipamentos aqui, ó. Você pode tentar fazer... Ó, sabe quando a gente faz comida, que tampa a panela e fica lá a tampa da panela cheia de água? Vapor. É o vapor, não É é? o vapor da água, isso. Isso aqui, ó, evapora. até aqui a parte do condensador é a mesma coisa que tá aqui. A diferença é que a gente depois não consegue separar tão bem, mas aí se você tira a tampa da panela e coloca em cima de algum recipiente, você consegue separar aquela água. Certo? Certo. É que é difícil a gente ter todos esses equipamentos aqui, mas eu tô falando, isso aqui a gente faz em laboratório. Mas dentro de casa, na natureza, esse mesmo processo já acontece. E se comprar aquele brinquedo? Um brinquedo com essas coisinhas de laboratório? É, Pode ser. Não deve Só não vai vir essas coisas, viu, gente? Mas se vocês puderem e tiverem interesse, ia ser bem legal mesmo. Aí aqui, ó. A destilação fracionada, ela é a mesma coisa da destilação simples. Aliás, não é exatamente igual, né? A diferença é que o quê? Tá vendo que aqui tem vários níveis? Sim. Certo? Imagina que nesse processo aqui de destilação fracionada, eu quero pegar separar e no recipiente e guardar, né? Todas as partes da mistura. Então, isso aqui, ó, aqui tem um exemplo que é de petróleo, né? Porque petróleo dá para fazer um monte de coisa, certo? E aí, olha só, do petróleo que a gente extrai lá do mar, olha o tanto de coisa que dá para fazer. Dá para tirar resíduos, combustível, querosene, gasolina e o gás que sai aqui, que é gás butano e propano. Então, dá para separar um monte de coisa. Aí, o que eles fazem? Esquentam, colocam o petróleo aqui embaixo, esquenta, igual fazia lá no outro que a gente viu, só que isso aqui é bem maior, né? E aí, conforme as coisas vão evaporando, eles vão separando, entendeu? E depois condensa tudo de novo, e aí só que as coisas vão estar separadas. Entenderam? Isso aqui é uma torre de fracionamento. Quando a gente faz em laboratório, imagina que essa partezinha aqui seria toda dividida, e aí vai cair no condensador, cada um numa hora, cai separado. Beleza. Porque cada um tem seu tempo de ebulição, né? Exatamente. Cada um tem a sua temperatura para ebulição. Alguns precisam de mais temperatura, outros menos. Quem precisa de menos temperatura começa a entrar em ebulição mais rápido, né? Uhum. Exatamente. Aí você pega o que você quer ali. Exatamente. Beleza. Aí, depois a gente tem os processos de evaporação e cristalização. Isso aqui a gente fazendo, né, numa placa de Petri, quando a gente faz em laboratório. E esse aqui é o que acontece naturalmente na natureza. Gente, é sal de água, né, evaporando. E se a água evapora, fica o sal, que é sólido, né? Ele não... então ele não vai evaporar. Ele não vai evaporar. E quando tá na sala do mar, por exemplo, a gente consegue perceber o que é sal, o que é areia, né? Fica tudo junto. Mas quando passa por esses processos de evaporação, né, do líquido, aí embaixo fica a parte. Ô, professor, tem como separar o sal da água salgada? Tem. Do mar. Não só dá para separar o sal, nesses processos eles separam o sal da areia também. Porque as ondas ficam na areia também, né? Então separa os dois. Separa a água sai, ela evapora e depois eles separam o sal da areia. Gente, alguém me chamou no chat, eu tô tentando abrir, tá? Calma aí que eu tô indo. Aí, próximo. Aí aqui a gente já entra em separação das misturas que são heterogêneas. Aqui já fica um pouco mais fácil. E muitos deles a gente já faz também dentro de casa. Aqui eu coloquei, ó, o processo de catação. Aqui tem catação de grãos. Reciclado. Hã? Reciclado. Isso. Então, ó, por exemplo, no processo de separação de grãos, a gente faz quando a gente separa feijão, né? Tem uns feijões que não estão com os grãos muito bons, aí você já separa e joga fora. O restante você coloca para cozinhar. Isso é um processo de separação. E aqui a gente tem alguns catadores de lixo que estão separando os resíduos. Quando a gente joga as coisas no lixo, geralmente a gente não joga tudo junto. Eu não. Não,
Não é que todo mundo faz, mas é difícil numa casa, por exemplo, todo mundo separar todos os lixos, separar o vidro do papel, do plástico. Não, assim não. Então, o que a gente costuma fazer é colocar, por exemplo, os lixos recicláveis e o que é lixo Isso. orgânico, né? Que é resto de comida, essas coisas a gente, Sim. né? Papel. Isso. E aí, nesses estandes onde os catadores separam as coisas, eles vão separar o que é plástico, o que é vidro, o que é papel, o que é alumínio, né? E separar o que não vai, no que não pode ser reciclado. Isso também é um processo de catação. Tudo bem? Está separando as coisas, literalmente. Alguém me chamou? Agora apareceu. Me perguntaram se dá para a gente fazer algum minério a partir desses elementos. Sim. São esses elementos, inclusive, os elementos que a gente viu lá na tabela, que formam os minérios que a gente conhece. Tá bom? Sim. Beleza. O outro processo que tem aqui, estou tentando passar o slide, a peneiração. Essa também a gente pode fazer em casa. Quando a gente peneira, por exemplo, o suco, você faz o suco lá E tira só o líquido, né? E tira só o líquido. Isso, que aí você quer só o líquido do suco, né? Às vezes tem uns gominhos, uma semente, você não quer, fica tudo na peneira. E o restante é o líquido que você vai tomar, certo? É isso. E dá para fazer também quando é dois sólidos. Imagina que eu tenho um monte de sal misturado com um grão de arroz. E aí eu quero separar o sal do grão de arroz. Se eu coloco na peneira, o sal vai cair e o arroz vai ficar, não vai? Sim. Então, aí eu consegui separar dois. Então, pode ser ou líquido do sólido, ou um sólido de um líquido. Bem pequenininho, não é? Sim. O que é menor Professora, esse eu não entendi. passa pela peneira e o que é maior fica preso. O que foi? Não, agora eu entendi. Entendeu, Luan? Sim. Beleza. Aí, o próximo é a filtração. A filtração a gente também faz em casa. Quando a gente coa um café, aqui eu coloquei a imagem, ó, daquelas xícaras que às vezes tem nos lugares, os restaurantes chiques, assim, que eles coam café na sua própria mesa. Então você coloca uma xícara embaixo, tem o filtro e ele coa. Mas isso aqui a gente faz em qualquer filtro de café. Aquelas cafeteiras, é isso que acontece. Quando a gente toma o café, a gente toma só o líquido. Sim. O grão do café ficou separado lá, não ficou? Ficou. Porque tinha um filtro que separou um do outro, né? Quando a gente faz em laboratório é assim, ó. Tem um recipiente, né? A gente tem um funil que tem um filtro também, igual uma cafeteira, né? Aqueles filtros de café. Coloca a mistura, então imagina que eu tenho um sólido de um líquido aqui separado, misturado. Quando eu jogo no filtro, o que é líquido passa, o que é sólido fica preso. Certo? Beleza. Ou aqueles filtro d'água também. É a mesma ideia. Decantação. Essa aqui também acontece em casa e vocês vão perceber, talvez vocês não se recordem assim de cabeça, mas todo mundo aqui já fez suco de pozinho ou comprou refrigerante de laranja, que acontece Ô, bastante. professora, ou quando coloca o sal na água, que o sal fica embaixo também, né? Exatamente. Então, ó, Sal, açúcar. porque eles são sólidos. E por mais que eles se misturem... O se você sólido é mais ele- pesado, né? O sólido é mais pesado que a água e desce. Ele é mais Denso. denso. E não é necessariamente verdade. qualquer sólido, porque a gente sabe que tem alguns sólidos que boiam na água, não tem? Sim. Então, esses sólidos, eles são menos densos que a água, então depende. Mas os que são mais densos, realmente eles afundam. O que acontece é que você precisa ficar um tempo aquele recipiente em repouso, né? Deixa ele lá quietinho. E aí, quando você for ver, as coisas vão estar separadas. Tudo bem? Esse dá pra fazer em casa também. Sim. Aí aqui, a centrifugação, essa máquina aqui a gente não tem em casa, mas a gente tem uma máquina que faz centrifugação em casa, não tem? Sim, é de lavar. A máquina Ela de tem que lavar. Isso, a máquina de lavar roupa, ela faz esse processo de separação. Ela vai separar a água do sólido, que no caso são as roupas. Sim. A água vai pra cima, o sólido fica no fundo. E aí depois vem um cano e suga aquela água para poder jogar, né? Para você não ficar, senão vai continuar molhando lá.
Aqui, isso aqui, ó, é uma centrifugadora, a gente chama de centrifugadora também. E isso aqui que a pessoa tá segurando são tubinhos com sangue. Quem já tirou sangue aí? Eu. Quando a gente tira sangue para fazer exame, passa por essa centrífuga. Que aí, o nosso sangue se divide em duas partes. A parte mais densa fica embaixo e a menos densa fica em cima. A parte mais densa são as nossas células. E a parte menos densa, mas dois dentro das nossas veias, assim, quando corre tudo junto. A gente só consegue separar numa. Entendeu? Esse negocinho. Imagina o tamanho. Então, digital só, então. Beleza. O tamanho do braço. Tirar Porque todo senão ia o sangue da pessoa, poder colocar enchendo uma máquina. Ó, esse outro é o processo de separação da ventilação. Tá vendo que ela tá com uma aqui, moça? Sim. Mas esses processos podem acontecer juntos. Toda vez que ela joga esses grãos, vai separar. Todo mundo já comeu amendoim aqui, não comeu? Sim. O amendoim não tem uma casquinha? Tem. Tem. Mas para separar aquela casquinha do amendoim, quando a gente compra nas lojas, às vezes tem um amendoim que ele já vem sem casca, vem? Sim. O que eles fazem? Eles colocam todos aqueles amendoins com a casquinha num lugar, ligam um ventilador que ele é bem grande, né, bem potente, e aí todas as casquinhas do grão vão soltando, elas vão saindo, e aí fica só o grão do amendoim mesmo. Porque imagina se eles tivessem que ficar separando a casquinha para vender. Ia ficar separando a vida inteira, né? Mas aquela casquinha vem mesmo do amendoim? Vem. Você já comprou amendoim na praia? Que ele vem dentro de uma casquinha que parece aquelas que os esquilinhos quebra, sabe? Ah, sei. Aí dentro daquilo tem os grãos de amendoim e ainda tem a casquinha envolvendo o amendoim. É bem protegido mesmo. Pra ninguém quebrar. Pra ninguém quebrar. Mas não adianta, porque a gente quebra, a gente come tudo. E aí, esse processo de ventilação é o que ajuda a separar esses resíduos que são mais leves, né? Que aí o vento leva e o restante fica preso na peneira. Tudo bem? Sim. Aí o próximo e último é a separação magnética. Essa também dá para fazer em casa. Quem tiver imã, pode ser imã de geladeira mesmo, assim, ó. Junta um monte de coisinha, assim, tipo uns pedacinhos de madeira, de borracha, um clipe de metal e vem com imã por cima, assim, ó. O que vai grudar? Só o metal, certo? Clips. Isso, o restante vai ficar. Então eu tô separando. É que aqui eu tô falando uma porçãozinha pequena, né? Mas imagina, tá vendo aqui na imagem, não tem o lixão? Um monte de ferro. Isso. Aqui não tem só ferro, tem mais um monte de coisa. Então, como é que eles vão ficar separando num lixão desse tamanho, um por um? Não dá. Então, eles vêm com essa máquina que tem um imã gigante aqui na ponta, vão passando por cima. O que é de metal gruda no imã, o que não fica para baixo. Separação magnética. Tudo bem? Sim. Essa é fácil, né? Vocês viram que dá para fazer quase todos os processos aí na casa de vocês? Sim. Acontece naturalmente, é que a gente não fica falando, né? Agora eu vou fazer um processo de catação aqui nos feijões. A gente não fica falando, mas a gente faz, né? Sim. Mas a gente também usa a catação para separar o feijão das pedrinhas do bingo. E As pedrinhas do quê? das pedrinhas do bingo. O Augusto joga bingo, o Augusto é velho. Eu também, Augusto, adoro jogar bingo. Eu não Legal, joguei uma vez. Eu jogo. É que a minha vizinha, ela tem um bingo, aí eu fico brincando com ela às vezes, sabe? Legal. Eu gosto de. Eu não faço nada, mas eu gosto. Professora, Oi. na minha família a gente joga bingo no Natal todo ano. Ai, que legal. Eu gosto de jogar bingo no Natal. A gente sorteia um potinho. A gente. Ô, professora, Oi. eu ganhei uma caixinha de bombom ano passado, Nossa, você ganhou uma coisa legal, então. Tá bom. jogando bingo. Aí isso é legal. Gente, oxi. Gente, Nada, filho. eu espero que todo mundo tenha feito a atividade que eu pedi. Sim. A 109 e 170. Coloquem aí pra gente poder corrigir. Sim, eu fiz.
Livro 3, professora. É só... Ué, você não tava com o livro? Não, eu tô com o livro aqui já. Papata e as páginas 169 e 160. R$179? Não, 160. 169. Ah, tá. Gente, tá todo mundo ok? Tem alguma dúvida dos processos? Não. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar a correção? Professora, o único problema é decorar tudo. É, que é bastante nome, né? É. Professor, Mas como eu tenho vocês vão decorar? uma coisa. Oi? Muito mais o slide que você não mostrou ainda. Ah, eu não entendi direito, Fê. O que ele falou? Que tem muito slide que você ainda não mostrou. Muito slide que eu não mostrei? Ah, os de baixo. Esses outros. Os de baixo são de outra turma, ó. Aqui eu coloquei tudo junto. Esse aqui é do 7º ano. Eu coloquei todas as séries juntas, entendeu? Ô, professora, Ah, você demorou quanto tempo pra fazer isso? Isso tudo? Todos? os slides. Esses aqui eu fiz bem simples. Então eu demorei só umas 6 horas. Não, mentira. Não demora tanto assim, não. Mas pra fazer slide é demorado mesmo. Ainda mais quando a gente gosta das coisas bem feitinho, aí demora. Quem é que tá O slide riscando ficou tela? bonitinho. Professora, quando eu tava fazendo o trabalho do coronavírus, eu demorei 1 hora. 1 hora só? Eu tava fazendo bem rápido. Foi muito rápido. Mas depois tenta fazer umas que você demora mais. Você vai ver que dá pra fazer um monte de coisa diferente. Bom, vamos lá. Então, página 169, exercício 2, né? Porque os exercícios da página anterior eu aperto lá. É a alternativa, né? Já tá com a resposta aí na tela, mas vamos ver. Então, ó, considere os métodos a seguir de separação de mistura. Então, tem método com base na densidade, no tamanho das partículas e na temperatura de ebulição. As definições anteriores se referem respectivamente a... Espera rapidinho, Augusto. Que a gente fale na ordem os tipos de separação. Então, primeiro tem a separação que separa, que usa a densidade, no outro o tamanho das partículas e por último a temperatura de ebulição. O que você colocou? Decantação, peneiração e destilação. Alguém colocou alguma diferente? Ninguém vai falar, né? A resposta já tá na tela. Mas é isso, gente. Mas eu fiz antes, eu não fiz agora. Não, eu acredito. Eu Fala, Fê. também. Hã? Mas você tá mostrando a resposta? Eu não tô vendo. Aqui, ó. Tá. Achou, Fê? Eu não vou olhar as respostas. Tá. Então, ó, Eu número coloquei 2. errado. Eu coloquei errado. Vou olhar Assim, pro livro. O que você tinha colocado, Luan? eu coloquei D. Ó, a D não pode ser, porque a D não separa. Por exemplo, a D tá falando que é separação magnética. Para ser separação magnética, precisa que seja algum metal para conseguir grudar no ímã. A ventilação é por causa da densidade das partículas, né? Quem é mais leve, o vento leva. E a sublimação. Pronto, eu tô falando da 5. Por que você tá na 5? A gente tá na 2 ainda. Oxi! Ah, tá. Pulou tudo. Luan. Até eu fiquei confusa agora. Bom, vamos lá. Então, a número 2, letra A. A número 3 tá falando assim, ó. Considere que uma mistura formada por água, então vai imaginando aí, água, óleo, sal de cozinha e areia seja agitado em um recipiente fechado. A sequência correta dos métodos capazes de separar cada substância é... Eu coloquei B. Filtração, descantação e destilação simples. Isso. Eu também. Olha, Filtração, posso falar a próxima? decantação e destilação simples. É isso aí, letra B. Alguém falou alguma coisa? Posso falar a próxima? Pode, peraí que eu vou ler, ó.
Então tá falando assim, ó, um aspirador de pó é um eletrodoméstico que suga o ar junto com as partículas, né? Que é a sujeira. Passa por um filtro, que o filtro retém a sujeira do ambiente. Assim, o aspirador utiliza a técnica de separação de misturas do tipo sólido e gasoso. Qual a alternativa que contém o nome dessa técnica? Filtração. Isso aí, filtração. É a B. Letra B de bola. E a última, a separação de misturas é uma operação muito comum no setor de petróleo. Foi o que a gente viu já hoje. Então, diversos métodos são aplicados para atender a necessidade. Sabendo que a água e o álcool são miscíveis, ou seja, eles se misturam e eu não consigo perceber a diferença, e o óleo é imiscível, ou seja, eu consigo perceber onde ele está, porque ele não vai misturar, e ainda que o álcool tem o menor e o óleo tem maior ponto de ebulição, ou seja, o óleo ebule numa temperatura menor, né? Os métodos adequados para separar essas três substâncias são... Qual letra vocês colocaram? Eu coloquei a D. Eu errei. Vocês erraram? Colocaram letra D? Eu errei. Eu coloquei D. Ó, é só pensar, agora que a gente já viu os slides, ficou mais fácil. Mas o que estava lá na própria imagem do slide, eu coloquei um processo de separação do petróleo, né? Que é a destilação fracionada. Então, primeiro você faz a decantação, e quando você faz a decantação, o óleo vai ficar para cima e a água vai ficar, e a água e o álcool vão ficar para baixo. Beleza. Eu vi aqui no chat já quem me falou, quem me mandou. Então, primeiro você faz decantação, que aí a água e o álcool ficam para baixo, o óleo para cima, e depois você faz a destilação fracionada, que aí cada um vai evaporar no seu tempo e você consegue separar a água do álcool. Tudo bem? Sim. Beleza. Pode fazer isso numa D. Oi? Não dá pra fazer isso numa destilação. Na destilação? Nossa Senhora. Ó, eu não tô ouvindo, Ju, fala de novo. Dá pra fazer isso, separar o álcool da água numa destilação. Na destilação, sim. Na destilação fracionada. Nossa. Entendeu? Porque aí vai evaporar primeiro o álcool e depois a água. Mas dá pra fazer uma destilação simples? Na simples não, porque aí no caso eu quero os dois. Entendeu? A simples até daria. Mas uma fracionada eu consigo separar melhor, porque a temperatura de ebulição, quando é muito próxima, assim, pode correr o risco de evaporar os dois juntos. Aí eu evaporo os dois juntos, eles vão cair juntos lá do outro lado de novo, entendeu? Quando você coloca os níveis, você já vai separando ali já. Então, por mais que evapore tudo junto, ele cai separadinho, entendeu? Beleza. Aí o para conferir agora. A 1, ó, era para relacionar. Então, massa é igual a quantidade de material que constitui um corpo. Volume, aí você vai ligar com lugar ocupado por determinado corpo no espaço. E a densidade é a relação entre os dois, entre massa e volume. Ligaram certo aí? Acertei. Beleza. A segunda era para completar as frases, né? A primeira frase é aqui, ó. Uma substância química pode ser classificada como simples ou composta, aqui, ó, dependendo de sua constituição. A letra B. Uma substância simples é formada por um único elemento químico. Quem colocou diferente já vai arrumando aí, tá bom? Sim, acertei. E a última... Espera, eu coloquei só elemento. Tudo bem, pode ser. É a mesma coisa. E a C é uma substância composta, é formada por diferentes elementos químicos, ou só elementos, pode ser também. A terceira. Certo. Primeira, Acertei. verdadeiro. A segunda, falso. E depois, verdadeiro, verdadeiro. Então, ficou V,
VFVV. Tá aqui, ó. Tô sublinhando agora pra vocês verem. Tô grifando. A4 era para colocar a ordem, né? Das técnicas que são usadas. Então ficou 3, 2, 1. Ficou ao contrário. Eu acertei. Primeiro filtração, depois decantação e por último centrifugação. E a última alternativa, estava perguntando o nome do processo que acontecia aqui do petróleo e tudo mais, que a gente já acabou de falar, que é a destilação fracionada. Muito bem. Acertei. Vou deixar aqui na tela para quem ainda está copiando, mas eu vou colocar tudo isso no Google Sala de Aula, tá bom? Até porque nem todo mundo estava aqui na aula hoje, e aí se alguém quiser depois dar uma retornada aqui, eu vou colocar tudo lá, igual eu coloquei semana passada, beleza? Aliás, professor, Oi. em Google Sala de Aula eu vi seu vídeo e eu não consegui também mandar. Não conseguiu mandar o quê? Ah, não mandar atividade? A lição de casa. É, A de qual matéria? A minha? era de matemática, que eu não tava conseguindo. Ô, Não, tem algumas professora, lições que estão postadas no mural, por isso que vocês não estão conseguindo. Mas aí a gente vai conversar, nossos professores, pra gente ver pra gente resolver isso, para os professores postarem no lugar certo, pra vocês poderem usar professora. também. De matemática não é pra entregar, Luan. Oi? A de matemática não é pra entregar, ela falou que vai corrigir amanhã. mas tem um resumo. Ah, De qualquer forma, gente, eu vou conversar com os professores e depois eu faço, se precisar, um outro vídeo ajudando vocês. Mas quem tiver com dificuldade, me chama, tudo bem? Professora, mas eu sei por que não dá. Sabe Ah. por quê? Porque só dá tem que clicar no adicionar ou criar, né? Pra Isso. mandar. Mas o adicionar ou criar, ele só aparece quando os professores mandam daquele jeito, como se fosse um trabalho. Isso. Se eles mandam pelo texto, não aparece adicionar ou criar. Eu sei. Por isso que eu tô falando que a gente vai conversar com os professores, entendeu? Pra todo mundo começar a colocar no mesmo lugar, pra vocês poderem enviar, tá bom? Falta 1 minuto pra acabar. Isso. Gente, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, tiver com algum problema no Google Sala de Aula, me manda mensagem. Ontem o Luan falou comigo, né, Luan? Ontem o Luan falou comigo, então, se vocês estiverem com dificuldade em alguma coisa, me chama, tá? Me chama no WhatsApp ou pergunta lá no Google Sala de Aula que eu vou dar uma olhada. Mas não deixem de enviar as atividades e não fiquem fora de lá, que lá é onde a gente manda tudo, tá bom? Dá uma olhadinha no chat aí, ó, que a Paula falou assim, ó, que o resumo de matemática não é para entregar, só para vocês fazerem. E vocês vão utilizar amanhã, Obrigado. tá bom? Então, gente, ó, beijo, se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa. Até semana que Ó, vem. professor. Tudo bem, álcool em gel, parabéns. Tchau, gente. Eu tô apoiando o celular, não dá pra mostrar. Tchau.